consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento pedagógico sobre a correção. E me faz pensar uma coisa. A gente precisa ter sempre muito discernimento dentro da correção. Porque às vezes a gente pode correr o risco, como a gente diz, de trocar os pés pelas mãos. Aquilo que está me incomodando é um problema que precisa ser resolvido, porque de fato aquilo que o outro causa em mim é algo que incomoda todo mundo e precisa realmente ser mudado, e eu preciso corrigi-lo. Ou eu estou tratando somente de algo que me incomoda demais, mas que talvez não seja, vamos dizer assim, um problema. A gente precisa tomar muito cuidado e rezar muito quando se trata da correção, porque às vezes a gente corre o risco de querer apenas nos libertar daquilo que nos incomoda, quando de fato às vezes não é o melhor naquele momento. A gente precisa pegar os vários elementos que nos incomodam e rezar. Por que tal situação me incomoda tanto? Por que aquele gesto ou aquela atitude dessa pessoa com quem eu convivo, com quem eu encontro, me causa tanto mal-estar? E a gente primeiro começa um discernimento interior com Deus. Se Deus está talvez usando daquilo para nos lapidar, e a gente vai rezar um dia, 2 dias, às vezes semanas, um mês, para a gente conseguir ter discernimento, porque senão a gente corre o risco de, em nome de Deus, a gente sair por aí dando um tanto de pontapés desnecessários. Às vezes a gente, em nome de uma caridade ou de uma verdade, a gente não edifica. Porque a correção ela tem também o sentido de edificar,
de ajudar o irmão a melhorar. Então isso nos leva a pensar, como é que eu estou corrigindo? Eu estou corrigindo de uma maneira que eu ajudo o outro a ficar de pé? Ou a minha correção é uma correção que somente tem afundado o outro? A gente precisa, nesse sentido, ir discernindo a maneira certa de falar, a hora certa de falar. Então são vários elementos que a gente precisa começar a observar. Como eu estou corrigindo? Eu corrijo de uma maneira, de fato, a construir, a querer a melhora da outra pessoa, ou a maneira como eu falo somente deixa a pessoa mais deprimida? Então, corrigir parece ser simples, mas não é tão simples, porque a gente precisa ter um olhar de Jesus. A gente precisa olhar o outro com esse olhar de Jesus. Porque quando se trata da nossa correção, a gente também deseja ser olhado com um olhar de Jesus. A gente também deseja melhorar e ser ajudado com alguém que, como que, segura na nossa mão e caminha conosco. Então isso tudo nos faz então pensar, como é que nós temos agido? Eu sempre gosto de pensar essas coisas e rezar. Se de fato aquela correção é algo que somente eu quero me libertar daquilo que está me incomodando, né? Aquela atitude, aquele jeito daquele irmão me incomoda demais. Aí eu paro sempre para pensar, Deus está trabalhando em mim? Ou aquilo é algo que também precisa ser trabalhado no outro? Aí eu primeiro deixo Deus trabalhar em mim, para ter a oportunidade certa, depois de discernir e rezar, para poder chegar no outro e ajudá-lo. Então hoje precisamos pedir essa graça a Deus. Corrigir, mas saber corrigir sempre com o olhar e o coração de Jesus. Nós temos um irmão que precisa ser ajudado. E a gente precisa aprender a ajudar e não aprender a afundá-lo mais na dor que também ele traz dentro dele. Vamos fechar os nossos olhos um momento. O Evangelho termina dizendo que quando nós estamos reunidos, Ele está no nosso meio e o que pedirmos Ele nos atende. Peçamos hoje a Jesus esse coração sensível, esse coração capaz de perceber e de discernir. Esse dom do discernimento é muito importante para podermos discernir a hora certa, as palavras certas, discernir aquilo que Deus deseja. Não o que é o melhor para mim, mas aquilo que é o melhor para o outro a partir de Deus. Tudo isso precisa ir sendo levado na oração. E se talvez hoje você está passando por uma situação assim, apresente hoje a Jesus essa situação. Peça a Jesus a graça de você aprender a discernir como falar, que horas falar, preciso falar ou não. Aquilo que eu vou falar é para edificar o outro ou é só para me libertar dos incômodos que o outro me causa? Se só eu estou em primeiro lugar, tem alguma coisa errada. Se se trata da salvação e da melhora do outro, as coisas estão começando a entrar no lugar certo. Ó Jesus, que o Senhor hoje, através desta Santa Missa,
das nossas orações, dos nossos pedidos. Olha hoje por essas necessidades e te apresentamos todas as pessoas que muitas vezes nos apresentam situações difíceis onde precisamos discernir e resolver. Que o Senhor olhe por todas elas nesse dia, as abençoando. Amém. Amém.